Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Edital quentinho, acabou de sair do forno, né? Edital da Polícia Civil, delegado. Aliás, graças a Deus, né? Tudo bem que o pessoal está feliz, meus alunos dizendo, poxa, Ale, 250 vagas, né? Conversando com quem é da área, os caras falam, Ale, só do que está faltando lá já são 600 ou mais. Deveria ser um edital para 500, 600 vagas. Mas tudo bem, vamos ficar felizes por hora com o que está acontecendo. Gente, eu vou bater um papo sobre esse edital que acabou de sair. Nós sabemos que teremos aí outros editais que virão, que são das carreiras policiais, alguns com nível superior, outros com nível médio. Esse aqui, o edital de excelência da polícia, edital de delegado, pode nortear muitos trabalhos até para as carreiras. E eu aproveitei que o professor Léo, que está aqui ao lado, delegado de polícia aqui em São Paulo, trabalhando hoje direitos humanos, mas ele está trabalhando com uma turma do Ministério Público agora, aqui comigo, num projeto muito bacana. Falei, professor, vamos bater papo sobre o edital? Ele falou, então vamos. Ao invés de tomar café, ele veio aqui explicar o edital comigo. Obrigado, professor. Saudações aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos começar com o seguinte. Deixa eu abrir aqui, mestre, que daí nós podemos coexistir e trabalhando com o edital. Bom, alguns pontos, eu estava olhando aqui. Primeiro, a prova está aí. Professor, um edital que nós estamos hoje no dia 23, não é isso? 23 do 3. Inscrições 4 de abril a 22 de maio. Fundação VUNESP, tá? Não é... Por favor, eu pediria para os amigos que já têm uma experiência, o pai é delegado, o avô é delegado, o tio é delegado. Ah, na minha época, não é academia. Por favor, é preciso entender que agora a prova é feita pela VUNESP. Se isso é melhor, se é pior, eu não sei. É que eu prefiro porque eu já sei como funciona. Eu já conheço esse concurso de VUNESP há muito tempo. Eu conheço todas aquelas questões que estão lá. E isso é interessante, porque vocês precisam passar numa prova. Não adianta só, eu conheço não sei quem. Parar com aquela história, gente, pelo amor de Deus, aí eu peço. Outro dia eu tomei um táxi, aliás, não é todo dia eu tomo táxi, eu não gosto de dirigir, professor. E aí eu vindo para cá, jura que o senhor dá curso? Meu Deus, e como é que eu faço? Eu falei, então, você precisa estudar, fazer o concurso. E aquela velha pergunta, né, mas você não consegue me colocar lá dentro? Gente, eu não me ofendo mais, porque eu sei que a pessoa não tem nem maldade, claro, né, professor Léo? Claro. Mas é tão triste, e graças a Deus, a polícia, e sim como os outros concursos hoje, são concursos extremamente profissionais, pessoal. Passa quem tem bala na agulha, quem estuda. Então, por favor, faz um trabalho bonitinho. Professor, pode ter alguma coisa errada em algum concurso? Olha, você está no Brasil. Pode ter coisa errada em qualquer lugar, mas graças a Deus, o que a gente anda vendo é uma polícia inteligente e o que a gente anda vendo são provas inteligentes. Isso é muito importante. Por favor. Remuneração. O professor falou que tem uma pequena diferença aí, mas hoje em torno de R$10 mil é o que ganha um delegado. Ele havia comentado aqui comigo. Professor, um ponto interessante. Eu estou formado em Direito, vamos imaginar, hoje. Okay. Acabei de mas eu não sou investigador nem tira. Eu não vou poder participar. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Comprovação, então, aí como requisito, já esteve presente, né, esse requisito nas provas anteriores e, de novo, aqui, a VUNESP repete nesse mesmo edital, né, por orientação da CADEPOL, né, a necessidade da atividade jurídica. Ou 2 anos de atividade, ou 2 anos de efetivo exercício, cargo de natureza policial civil, anteriormente à publicação desse edital, além, né, dos outros requisitos, está ao lado do capítulo. Show de bola. Interessante isso, né? Também valoriza o profissional que já se dedica à carreira, que já está na carreira, que já tem conhecimento da atividade policial, né? E isso não exclui a possibilidade de qualquer pessoa ser policial, né? Mas também tem essa vantagem para quem já está nas carreiras. E eu gostei do que o senhor acabou de falar. Inteligente isso, de valorizar quem está lá dentro. Porque às vezes o cara já é bacharel em Direito e ele não tem condições de comprovar atividade jurídica porque ele é policial, ele não, é o dia a dia dele. Então, quer dizer, retirar a possibilidade desse sujeito fazer, mas você não tem comprovação, seria uma coisa extremamente teratológica, monstruosa. Excelente esse item do edital. Positivo. Beleza, vamos continuar. Bom, o perfil, isso é importante, gente, não é... Coloque o flácido para calentar bovinos. Não é conversa mole para boi dormir. Eu achei muito bacana, antes de gravar aqui com o mestre, nós não gravamos isso aqui todo dia, ele falou, vamos só bater um papo para eu entender como é que funciona. E o professor extremamente desenvolto falou, vamos lá. E isso é importante. Eu falei, professor, o senhor não sabe como eu fico feliz quando eu vejo um item escrito capacidade para mediar conflitos. E ele falou, Ale, isso é o nosso dia a dia.
Claro que às vezes a gente tem de ser enérgico, que nós temos de agir ali no momento, e muitas vezes a violência ou criminosa é a violência arbitrária, mas infelizmente, por vezes, há necessidade da polícia agir com violência. Mas ele falou, você não sabe como isso é importante no dia a dia. Em comunidades, por vezes, pessoal, que o poder público, leia-se, ações sociais não chegam. E o delegado é o Estado que está ali. Hoje é muito claro, né, para os delegados a ideia de que o papel, né, desempenhado por esse profissional é o papel de ser o primeiro garantidor de direitos. Então, é a pessoa que vai fazer a filtragem inicial, estabelecer aí, se possível, né, uma conciliação até entre as partes, né? E a gente tem até dentro da polícia hoje o NECRIM, né, que faz esse papel de conciliação, ou seja, recebe, né, discussões aí de... né, que podem ser resolvidos no âmbito civil, né, ou no âmbito penal, né, e que, né, são objetos aí do NECRIM, né, objetos de interesse do NECRIM, né. Então, certamente, né, que essa capacidade de solver conflitos, de mediar conflitos, é algo absolutamente importante para a carreira, né. Excelente, adorei isso. E falou tudo. Aquele primeiro profissional que está ali, né, muitas vezes, o sujeito ali na comunidade, ali não tem o juiz, ali não tem o promotor. O delegado é que resolve as situações, mas de um ponto de vista, pessoal, que isso é muito importante, eu vou frisar novamente, que é a ideia que a gente tinha quando era criança, que o delegado é o cara durão e tal. Lógico que há uma necessidade, ele é a autoridade policial do local, mas como o professor falou, quando for o caso... Não há necessidade de ação penal, muitas vezes pode ser resolvido ali pelas partes. Isso eu acho fabuloso, porque vamos combinar que o nosso sistema carcerário, ele está precisando tirar a gente de lá, não colocar. Agora, infelizmente, a estrutura do país sofre como um todo. E diga-se de passagem mais uma vez, a polícia mereceria e merece ter um tratamento melhor do governo. E aqui sou eu só que estou falando, o professor está aqui, não quero deixar em qualquer maus lençóis, mas eu digo, porque vamos combinar, quando nós precisamos da polícia, não adianta ligar para o Batman. Então, eu adoro aquele meme, é muito importante. E só quem já precisou sabe da importância da polícia. Senhores, ele fala também na capacidade de trabalhar sob pressão, controle emocional. Aliás, professor, eu vou dizer uma coisa, nem só do trabalho, eu vou falar da prova. Antes mesmo de chegar a essa fase, aqui é um concurso que vai ter isso. Trabalhar sob pressão, ele vai ter fase escrita, vai ter fase oral. As pessoas ficam muito nervosas na fase oral, professor? É normal, né, Ale? Todo concurso, né, a pessoa vai efetivamente sofrer uma pressão, por mais tranquilidade, mais experiência que ela tenha e melhor formação que ela tenha para enfrentar um concurso, ela vai chegar na prova e vai encontrar, né, esse tipo de pressão, situação em que se exige um autocontrole, se exige uma tranquilidade, né, e que de fato a gente sabe, né, muitos dos candidatos estão prontos, fizeram uma boa preparação, mas efetivamente naquele momento, que é um momento importante, a pessoa perde um pouco, né, dessa característica que é necessária, né, para responder com qualidade, para enfrentar uma prova com qualidade e ter sucesso. Né? Show de bola. Pessoal, requisitos aí importantes, vamos lá. Falamos das vagas de primeiro momento, são 5 destinadas a pessoa com deficiência, tá aí, isso tudo está no edital. Gente, se eu cometi qualquer erro aqui, ó, foi com base nesse edital, por favor, avisa a gente, tá bom? Provas, as fases são 5. Escrita, caráter eliminatório e classificatório, comprovação de idoneidade de conduta escorrer. Aliás, desculpe, a primeira fase é a preambular, me perdoe. São as questões, testes, são 100, tá? Depois a parte escrita, comprovação de idoneidade de conduta escorreta, mediante investigação social, de caráter eliminatório. Exame oral de caráter eliminatório e classificatório. Então, cuidado com essa fase do exame oral, porque ela, além de poder te eliminar, ela pode te elevar. Cuidado com isso. Exato. Já a comprovação de idoneidade é uma questão, é condício sine qua non apenas. E provas de título, que o professor falou, que tem realmente uma importância cabal. Eu tenho 2 perguntas aqui. Professor, para quem está começando, né, se quer... Poxa, eu quero ser amanhã o doutor Léo, eu quero ser um delegado de polícia. Eu tenho de olhar como um todo, me preocupar com tudo, ou ir fazendo uma coisa por vez. Porque é aquela coisa, dá eu já começo a treinar até no espelho o exame oral, mas não é momento ainda, vou treinar a escrita.
Qual é a dica que o senhor dá, professor? Ou mesmo, né, Ale, na prova física, a pessoa está todo dia malhando, correndo, se preparando para a prova física, mas não está estudando para a prova... O professor fala isso porque nas carreiras geralmente tem prova física. Aqui para delegado não vai ter prova física. Aparentemente, nesse momento, não, né? Não estou vendo aqui. Mas dessas 5 fases, professor, como é que o senhor analisa? Uma coisa por vez? Primeiro tentar emplacar para ir para a escrita... Não, certamente, eu acho que tem que pensar por fases, efetivamente é necessário pensar por fases, né? Ter uma estratégia para enfrentar a primeira fase, que é de realmente um aprofundamento, um estudo, né, da legislação, né, a característica da prova, da VUNESP aqui, repete muito a legislação, então... E claro que em algumas disciplinas eu tenho que conhecer, né? Vou cuidar do direito administrativo, próprio direitos humanos, a minha disciplina aí. Você vai ter que ter um enfrentamento da doutrina, uma leitura da doutrina. Mas, como prova preambular, o importante é efetivamente fazer uma leitura da lei, né? E conhecer a banca muito bem. Conhecer a banca, saber, né, os fundamentos de cada uma das disciplinas, né? Então, eu acho que dá para pensar por fases assim, sim, né? Agora, veja... Uma coisa interessante, né? O concurso anterior ele foi um concurso muito longo, né? Ele se alongou muito. Então, as pessoas tiveram uma oportunidade muito clara de se dedicar por fase. Então, as pessoas tiveram muito tempo para se preparar para cada uma das fases. E pelo andar da carruagem, e eu concordo com o senhor, essa dica foi a de ouro. Foi muito bom ter trazido o professor aqui, porque esse tipo de informação eu não tenho. E foi muito interessante o que ele acabou de falar. Dessa vez, ele até falou, caramba, o negócio está muito rápido. E hoje o doutor Carlos, também delegado, me falou isso. Falou, Alessandro, a prova já está aí e pode esperar 2 meses depois, já vai ser escrita. Então, quer dizer, sei lá, 2, 3 meses depois já vai ser oral. Quer dizer, muito mais rápido se considerarmos o ITER, o caminho do concurso anterior. Muito mais. Então, sebo nas canelas. Essa dica foi de ouro, hein, pessoal? Cuidado com isso. Porque senão, se você chegar... Claro, o professor dá aula, então ele conhece isso. Mas vamos supor que o cara é delegado como ele, não dá aula, e o cara fala, não, fica tranquilo, você vai ter um tempo ótimo para estudar. Não é assim, a coisa vai andar rápido nesse concurso. Uma coisa, né, Ale, que você está colocando aí que é importante, né, e o professor Carlos, o Carlão colocou aí também, que é, né, de que, de fato, o concurso anterior demorou muito, e esse concurso, assim, esse edital já era para ter aparecido ano passado, né? Na verdade, final do ano passado. Apareceu agora. A prova já está marcada. Há uma carência gigante de profissionais para trabalhar como delegados de polícia no estado de São Paulo, né? E nas outras carreiras também. Então, assim, se de fato, né, se considerar esta particularidade da carência de pessoas, né? Esse concurso pode ser um concurso rápido, né? Pode ser um concurso rápido. A ver, né? Não. É importante, exatamente. Não sabemos se a questão política pode, de alguma forma, atravancar algum período, mas pelo andar da carruagem não deve ser como outro concurso. Perfeito. Professor, e outra, não podemos, né? Nós não podemos afirmar aquilo que não depende de nós, mas pelo que nós estamos vendo, a coisa vai ser um pouco melhor do que foi o último, que foi muito criticado em termos de tempo, né, professor? Pela demora, né? Pela demora. Exatamente. Prova 27 de maio e tal. Vamos às questões, que é o que eu gosto de falar, do mérito. Professor, o que o senhor achou dessa disposição, tendo em conta que a primeira coisa que o professor Léo foi, Ale, você tem aí a estrutura do anterior? E eu falei, tenho. E a gente estava discutindo sobre isso. Na parte do anterior... vocês não estão vendo aí na tela, mas nós estamos vendo aqui. Okay. Você tinha direitos humanos dividido com constitucional. Com constitucional, não é, Messi? Exatamente. E agora, olha como veio a matéria do professor, gente. 14 questões. O bicho vai pegar. Não, eu acho que assim, eu acho que é um sintoma, né? É um sintoma importante. Acho que a gente vive um momento político, nacional, que é de discussão de um tema central para a sociedade brasileira, que é a questão da corrupção, que é a questão da segurança pública, que é a questão de ter uma sociedade melhor organizada, né? E isso passa, sem dúvida nenhuma, pelo papel das polícias, né? Uhum. Nesse caso, né, não dá para a gente pensar em atuação policial sem legalidade, né? Não dá para a gente pensar em atuação policial, em polícia, sem legalidade. E direitos humanos aqui, né? Não deixa de ser, né, uma visão, né, uma reafirmação da necessidade da gente estabelecer a legalidade como, né, um parâmetro, né, para movimentar, um parâmetro que vai conduzir os profissionais da área da segurança pública, né?
E é indispensável, né, conhecer direitos humanos hoje, né, para qualquer profissional da área da segurança pública. E eu né? vou dizer um pouco mais, só que numa linguagem mais direta e reta eu posso. Se o sujeito não tiver os conhecimentos que esses caras ensinam, o que vai acontecer? Você, delegado, que ainda não é delegado, mas pensa, eu quero ser. E é bom isso. Se você trabalhar de forma truculenta, de forma assodada, sabe o que vai acontecer? Vai ser o mais fácil para o delegado, mesmo que ruim, arrancar aquele cara malvado que a gente queria que ficasse em cana, porque ele vai conseguir elementos para arrebentar com a prisão e possivelmente com a ação penal se liquidar de vez. Então, eu acho importantíssimo que, lógico, que o fundamento é o que o professor disse, mas tomando cuidado, se nós queremos realmente, porque eu sei, eu tenho colegas policiais que falam, Lê, você não sabe como foi bom colocar esse cara em cana e ver esse cara condenado. Esse cara é muito malvado, esse cara fez muita coisa ruim. Só que tem um negócio, eu não podia fazer nada. Você pensa que eu não tive vontade de bater nele? Lê? Eu tive, mas não pude. Ele segurou, ele fez tudo certo, inquérito. Os promotores fizeram tudo bonitinho em condenação, porque senão não adianta atropelar a coisa. Hoje em dia qualquer coisa... E outra, se a questão envolver, só para você ter uma ideia, se a questão envolver direito constitucional, o sujeito vai até o Supremo, né, doutor Léo? E arranca o cara. Vocês viram ontem no julgamento do Supremo o que foi dito, não é? Então, quer dizer, o que pensa um tribunal a respeito de qualquer direito violado, e principalmente hoje direitos humanos? Eu acho essa matéria... Não há dúvida que mereceria ter um aumento de número de questões, e foi o que aconteceu. Outro detalhe, o professor estava vendo comigo hoje. Gente, a parte de legislação, porque olha aqui, ó. Bom, vamos olhar como um todo. Ele manteve 14 para todo mundo. Doutor Léo, ele colocou 16 ali. Mas ali ele está dividindo direito civil, medicina legal e informática. Isso. Primeira coisa que a gente... Deve ser 4. Eu quero crer que sejam 4 de cada uma delas. Civil... a matéria que não tem o mesmo peso que as outras de penal e processo penal e tal. Certo. Agora, a mim me causou espécie aí, uma estranheza. Cadê criminologia? Pois é. De fato, assim, é uma surpresa, acho que é uma surpresa para todo mundo a exclusão destes conteúdos, né? Desta disciplina e destes conteúdos. Porque, eu creio até em retificação. Não sei. Agora, veja, nesse particular, né, a gente checou aqui, né, Ale, o edital, ele não apresenta o edital, por exemplo, a parte do conteúdo da disciplina de direito penal não está criminologia. Não. Aparece ali alguns aspectos históricos, alguma coisa assim, evolução histórica, até pode aparecer alguma questão de criminologia. Mas pouco, porque ele não pode... Foi ótimo quando o senhor falou, Ale, vê se não está em penal. Olhei aqui, direito penal, conceitos, princípios, fontes, né? Escolas penais. Trazer que... Óbvio que tem questões que podem ser trazidas aqui, mas criminologia, no meu sentir, deveria estar aí. Fico feliz por um ponto, elevação do número de questões de direitos humanos. Fiquei triste por ter tirado. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Aqui eu coloquei para o professor, para ele até dar uma olhada. Talvez, né, Ale, só uma outra informação que talvez seria interessante, né? Essa modificação, né, do conteúdo a partir das disciplinas, ele também coloca, né, uma pressão sobre o candidato que só estuda para polícia. Por quê? Porque aí sobram poucas questões que estão fora dos outros editais, né? Então, eventualmente, aí um candidato de outros concursos pode estar junto contigo aí que só se dedica à polícia. Entendi. Né? Então, com exceção da medicina legal e noções de informática, né, as outras disciplinas, né, são comuns a todos os concursos. É verdade, né? É verdade. Então, a parte de constitucional, gente, eu sempre rezava para que viesse bastante. Não porque eu dou aula, sinceramente, pela importância da matéria. Boa parte de direitos humanos, vocês vão ver que quem vai ajudar a vocês entenderem, ou vice-versa, né, há uma semelhança de pontos da matéria, e isso é bom, essa irmandade, com direitos humanos. Vai ter assunto que o professor Léo vai explicar para vocês, você fala, puxa, que bom que eu estou legal. Direitos fundamentais, direitos humanos, vai direitos fundamentais, conjunto, que bom, que bacana. Porque vocês vão ficar afiados nos dois. Agora, nem todo edital privilegia constitucional como esse está privilegiando. Bacana. Aqui, a prova oral, alguns detalhes aqui, não é momento para a gente discutir isso, mas ele já fala
quais os objetos, as matérias que podem ser objeto do exame oral, professor. Certo. Ele fala, pode ser direito penal, processual penal, legislação especial, direito constitucional, humanos e direito administrativo. Veja, a parte de civil não veio aí. Eu gostei disso do edital. E por que eu estou chamando a atenção? Professor Léo, eu não li. E o professor, poxa, o professor está gravando desde de manhã aqui, não leu também o edital inteiro. Certo. Eu li agora. E um dos pontos que me chamou a atenção foi que na segunda fase, sim, eu estava falando da terceira, do oral, mas olha agora o que eu vou dizer. Na fase escrita, que você vai ter lá uma discursiva, uma dissertativa e 4 discursivas, o que acontece? Ele não fala de onde serão as matérias. Ele diz que se refere, olha aqui, ó, ele diz, onde você vê o quadrinho das matérias, ele diz que se refere ao item X, 10, capítulo 10, 1.1. Mas o 10, 1.1 é a prestação da prova preambular. Eu teria escrito no edital, as provas escritas, que serão depois, versarão, não confunda a escrita com a preambular, tá, gente? Preambular é do X, vou deixar isso bem claro. As escritas que são a posteriori deveriam versar sobre o 10.1, que fala da prova preambular. Eu vou mandar e-mail também para a VUNESP para tirar essa dúvida e também algumas outras e passo para vocês, ok? Bom, falamos disso, falamos do exame oral onde vai ser, eu tive uma ideia muito boa aqui dos delegados que trabalham aqui comigo e vou explicar por que é o primeiro edital que o Ale dá aula, mas não vai fazer o curso inteiro. Eu vou explicar inteirinho para vocês. Aqui, títulos, a prova de títulos, né? Uhum. Então, quer dizer, óbvio, gente, você vai ter colegas aí que já têm mestrado, já têm doutorado, vão fazer a prova, vão ganhar alguns pontos. Eu até falei para o professor Léo, professor, eu queria ouvir de um delegado agora aqui no YouTube, igual eu estou ouvindo, eu vou fazer esse concurso, professor, mas eu ainda não tenho meu mestrado. Poxa, mestre, se eu arrebentar nas provas, eu tenho condições de chegar ou é aqueles concursos, são daqueles concursos que só chega quem tem título? Não. Professor, como é que é essa história? Muda muito, lógico. Não, Ale, assim, o que a gente percebeu no último concurso é que a questão da titulação, ela apareceu com muita força. Claro. Né? Então, a Cadepol valorizou pessoas com titulação, pessoas que também se dedicaram a uma atividade eventualmente acadêmica. Agora, a gente percebe, né, e entre os colegas de academia a gente vê isso, a pessoa que saiu há poucos anos da faculdade, advogou 2 anos, advogou durante pouco tempo lá também. E entrou. Boa. Assim como tinha aquela pessoa que já estava advogando há 10 anos, ou trabalhando em tribunal, ou fazendo outra atividade paralela, né, que conseguiu repercutir como atividade jurídica, contar como atividade jurídica, e também estava lá. Então assim, pela quantidade de vagas, né, não é, né, uma questão que deve tomar a pessoa, né, assustar a pessoa, imaginar que vai ter. Por óbvio, né, pessoal, todo concurso vai aparecer uma pessoa que está mais qualificada, que passou um tempo maior estudando, ou que tem mais experiência e mais idade. Isso é normal, né? Okay. Concurso hoje a gente tem esse perfil de pessoas disputando de diferentes idades, né? Agora, não faz diferença, não faz diferença. Se você aprovou, saiu há pouco tempo da faculdade, né, já tem aí o tempo de advocacia suficiente. Tem reais chances. Sem dúvida nenhuma, você vai estar lá. Se você está se dedicando, você vai estar lá. São muitas vagas, né? A possibilidade, a chance é enorme. Como o professor Ale falou agora há pouco, né? A quantidade de profissionais exigidos é enorme, né? Então, assim, muitas chances para aqueles que estão aí se dedicando. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, gente, depois eu vou deixar o conteúdo programático aí para vocês, né? Eu já conheço bem esse conteúdo porque eu preparei as carreiras agora. Os professores me deram aula para as carreiras e vou dizer uma coisa, gente, não vou trabalhar com aulas de longo prazo para delegado. Fiz isso para as carreiras de investigador e acabamos o curso, estamos só esperando os editais aí para alguma alteração. Eu senti uma alteração em legislação especial. Por quê? Gente, eu não vou falar para vocês que eu vi alguma novidade quando perguntam sobre prisão temporária, entendeu? Sobre crimes contra a economia. Não. Agora, eu vi, por exemplo,
bastantes novidades, principalmente, por exemplo, lei de transplantes de órgãos, não havia nos anteriores, a parte de estatuto, a parte de legislação, isso já havia, lei de biossegurança, ó, tudo isso aqui eu estou falando de cabeça, Ok. ó, lei de software, direitos autorais, não, isso aqui já havia, que vai, Maria da Penha, Bia, Estatuto da Juventude, não. Essas são as novidades, Lei de né? discriminação de portadores de HIV, não havia. Não. Então, quer dizer, aumenta, lei de imigração. Tá, agora, Terrorismo, né? isso, falou também aqui, mestre. Ok. Aqui, lei de antiterrorismo, isso mesmo. Agora, o professor Léo também falou, Alessandro, em humanos, ligeiro aumento também. Gente, o professor está dando aula para analista aqui, é um edital do tamanho do mundo. Ele falou, esse edital é edital de gente grande, tem que fazer um trabalho sério. Agora, me fala uma coisa, professor. Aqui estão as matérias, legal. O que o NEAF vai fazer? Gente, o NEAF trabalhou com as carreiras, tudo bem? Então, o que eu estou falando para vocês? Eu mantive, porque uma moça hoje tão gentilmente escreveu no grupo assim, da carreira policial, professor, saiu o edital. E o senhor sempre explica os editais. E eu falei, puxa, só porque eu não vou fazer o concurso, eu estou gostando tanto de fazer curso para carreira, e a quantidade de colegas de nível altíssimo da polícia me vieram dar aulas, principalmente nos anos 2017 e 2018, que eu me sinto na obrigação de fazê-lo. E eu falo isso de coração, porque no projeto do MP, além do professor Léo, professor Carlos, professor José Eduardo, mais 2 colegas, doutor Tomasi também, gente, e uma equipe de uns caras que estudam. Mas assim, então não veio me dar aula só com, você entendeu, no peito, assim, ó, sou delegado. Não, os caras que são delegados, mas que estudam. E eu gostei do estilo de aula. E os caras falaram, Lê, faz um curso direto ao ponto. E eu abracei a ideia. Qual vai ser a ideia? Por favor, é o primeiro cara que fala, faça outro curso para delegado. Depois que você fizer o seu curso, seja onde for e te desejo sorte, eu não me sinto bem em dar uma aula até maio, onde eu tenho a teoria extensa. Eu não vou conseguir, pessoal. E veja, professor, e qualquer outro curso que eu faça, seria engodo? Não, porque os cursos estão politicamente escolhendo os pontos. Exatamente. Então, imagina que eu chegasse no professor, do nível que tem o professor Léo, faltando 2 meses, falando assim, ó, professor, eu vou dar um curso longo para o senhor. Ele ia, com o auge já de sabedoria, falar, não, mas e questões direto ao ponto? Opa, isso é bacana. Veja essa questão que está na tela. Como que vai ser o nosso curso? Nós vamos pegar todas as matérias que estão aqui, todas. Eu vou dividir, volta, aqui. Provavelmente será assim, 2 encontros na semana, à noite, aqui no NEAF, na Avenida São Luís, e um de sábado o dia todo. Professor, eu sou de Bauru, eu sou de Araçatuba, vizinho da tua mãe lá em Birigui. Então, você vai assistir o professor corrigindo as questões transmitidas ao vivo. Qual é a ideia? Eu vou pegar ali, por exemplo, direitos humanos, eu vou fazer um cálculo. Quantas vezes, professor, eu vou te dar, deixa eu ver, 3 vezes 4, 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12, eu vou lhe dar 42 questões, sei lá, 60 questões, sobre direitos humanos. Óbvio, o professor Léo vai pegar um monte de questões de VUNES sobre direitos humanos, vai olhar, isso é apto, isso não é. E as demais? É óbvio, gente, questões que a VUNES ainda não fez, o professor vai criar, vai trazer de FCC. Há um grande trabalho pedagógico para escolher. Volto a dizer, nós não faremos não sei quantas questões de penal. 6 sobre peculato, 6 sobre concussão. Esqueça isso. Nós vamos pegar de um ponto que nós tenhamos a necessidade, ou pelo menos a objetividade, de cobrir o edital como um todo. E aí entregamos a vocês de forma antecipada e os professores só vêm para a correção. Porque durante a correção vai ter questão mais batida que o professor Léo pode corrigir mais rápido. Isso. Mas vai ter questão que eu ia falar, gente, isso aqui é novidade. Precisa conversar. Professor, o senhor gosta dessa ideia? Acha que pode ser? Porque eu acho que quem conhece banca é o cara que vai conseguir essa nota. Eu acho que a ideia é excelente, né, professor Ale? É uma experiência excelente, porque vai permitir, de fato, a pessoa que já tem aquele preparo, que já está há um tempo aí se preparando, e que está cursando em outro lugar, está fazendo um estudo sozinho, né, está concentrado sozinho, tem já o seu próprio material para estudar, ele chega aqui e vai direto, efetivamente, naquilo que é importante para discutir na prova. Então, a gente vai fazer esse trabalho aí com os outros professores, né, de mapeamento, organização
né, e a apresentação desses conteúdos mais importantes para a prova por intermédio das questões que vão ser Porque daí dá mapeadas para aqui dar pelo umas pessoal dicas. do NEAF. Aquela dica que o professor queria dar, ele aproveita a questão, gente. Exato. Cuidado, a VUNESP poderia fazer isso ou aquilo. Então, eu me comprometo a trabalhar com vocês. Agora, já me perguntaram, professor, rolando um curso desse, vamos trabalhar a prova discursiva? Gente, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Aliás, eu não queria falar. O que eu queria mesmo é que vocês chegassem até ao altar para nós fazermos um exame oral aqui, fazer uma banca mesmo, sabe? Colocar os delegados, treinar vocês. Por quê? Gente, porque esses caras conhecem o que vocês precisam para estar lá dentro. Isso é muito importante e eu só queria agradecer. Ó, o papo estava tão bom, ficamos meia hora aqui com o professor Léo. Professor, desculpa atrapalhar o senhor e muito obrigado. Eu que agradeço, Ale, pela oportunidade. Desejo sorte aí para todos os candidatos, né? Vale a pena, carreira fantástica, né? A gente passa por um momento importante, a gente precisa de bons profissionais, então te convido aí a vir para o NEAF, enfrentar esse concurso e obter a aprovação. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.